Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Confred. Essa palestra é um pouco diferente, ela é em forma de entrevista e nós convidamos o Pedro Leite. O Pedro Leite ele é fundador do Quadrinhos Ácidos e ele migrou de uma área para outra, da publicidade para a ilustração, e a gente vai falar com ele a respeito disso. Então, Pedro, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite para o Confred. Pode ter certeza que as suas palavras aqui vão ser bem inspiradoras para as pessoas que nos ouvem. Então, para quem não te conhece, conta um pouco sobre quem você é e o que você faz. Olá pessoal do Confred, não sei como é que se pronuncia. Eu sou o Pedro Leite, eu sou publicitário e cartunista, e sou ilustrador também. Apesar de eu não trabalhar com design exatamente, é uma honra estar aqui participando desse grupo do Confred, desse vídeo. E mesmo que eu não tenha histórias de design, de trabalho em estúdios de design, eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa como publicitário, como cartunista, e como eu decidi mudar a minha vida, largar o meu emprego que eu já estava há anos me estressando, que era em agências de propaganda. Então, enfim, que bom que vocês estão assistindo e espero que seja legal. Nós podemos então começar essa entrevista com um ponto crucial da sua carreira, né? Que foi quando você decidiu migrar da publicidade para a ilustração. Conte um pouco para a gente sobre essa decisão sua. Pois então, eu sou publicitário formado aqui em Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, eu tenho 31 anos e eu sempre gostei de desenhar, mas no colégio eu só desenhava na própria carteira, na própria mesa. Eu nunca investi muito nisso. E aí eu entrei na faculdade de publicidade. Eu me formei na SPM aqui de Porto Alegre, já faz uns 10 anos, nem lembro, como publicitário. E eu gosto, é bacana, é criativo, é divertido, tem pessoas loucas, tem pessoas descoladas. Acredito que no design também, né? Eu trabalhava como diretor de arte, que não é tão que é um pouco parecido com designer, né? Apesar de na teoria a gente não poder criar logotipo, criar essas coisas, um diretor de arte em agências de propaganda às vezes cria essas coisas parecidas com o que um designer tem que fazer. E eu sempre trabalhei em agências de propaganda, mesmo que em Porto Alegre as agências não são tão grandes quanto em São Paulo, no Rio. Elas são um pouco menores, mas o estresse é grande, assim, é bem complicado. E uma coisa que estava me desagradando e vendo que desagradava muita gente ali, muitos colegas, foi o fato realmente do estresse, o fato da quantidade de horas que a gente tem que trabalhar em agência, da quantidade de vezes que a gente tem que voltar à meia-noite para casa porque o cliente pediu uma alteração em cima da hora. E isso me aborrecia muito enquanto eu estava trabalhando. Eu fui descobrir essas coisas mais por final da faculdade. Eu acho que lá pelo TCC que eu fui descobrindo, publicidade não é tão glamouroso assim. Não dá tanta grana, não tem tantas mulheres nuas na nossa frente, não tem tantas festas. Então eu fui descobrindo no final da faculdade, quando eu entrei mesmo no mercado de trabalho, que não era bem assim. Noites viradas, muito trabalho, desrespeito dentro da própria agência. Eu acho que eu já passei por várias agências e eu vejo uma coisa muito comum, assim, muitas vezes o atendimento, as pessoas responsáveis do atendimento na agência tratam mal a criação, tratavam a gente como se fosse gurizão, crianças. Ah, não, ele é um gurizão, ele pode virar a noite trabalhando, vou dar um trabalho para ele virar a noite. Dá uma pizza para ele que ele está satisfeito. Paga o táxi dele para voltar para casa que ele está satisfeito. E outra coisa que me aborrecia era o fato de que eu não enxergava muito futuro nisso. Assim. Só um pouquinho. Eu trabalho com tecnologia, com computador. Eu já estou com 30, quase 30, e quando eu tenho que fazer quando os computadores migram de software, quando passa do Corel pro Illustrator, quando o Photoshop muda, quando o próprio Windows muda, sei lá, o Windows 8, o Mac, não sei o que, todas essas mudanças, essas evoluções eu comecei a sentir um pouco assim.
É difícil essas mudanças. O que eu quero dizer? Pô, eu não consigo me imaginar com 40 anos, 50 anos trabalhando nisso, sendo que eu vou ter ainda mais dificuldades com tecnologia no futuro, porque eu já vou ser mais velho, e as pessoas jovens vão ter facilidade, ainda mais facilidade. Então, putz, além de trabalhar, virar noite trabalhando, de me estressar, eu não estava vendo futuro, porque eu estava imaginando, putz, se eu for despedido com 50 anos de idade, eu não vou conseguir emprego de novo, nunca mais, porque eu vou estar competindo com gurizada de 20 anos, que quer ganhar 1.000 pila por mês, já está ótimo. É uma competição meio complicada. Então, eu estava estressado, eu não estava vendo futuro, e ao mesmo tempo eu estava voltando a gostar de desenhos, de desenhar. E aconteceu que, na época ainda que eu estava trabalhando em agência de propaganda, eu conheci um amigo, que foi o Rafael Koff, que com ele a gente lançou uma série de tirinhas de teste, de brincadeira, parodiando os Cavaleiros do Zodíaco. A gente lançou uma série de tirinhas do Zodíaco, isso aqui é um livro que a gente fez com todas as tirinhas da série. E quando a gente lançou isso aqui na internet, por brincadeira, deu um boom gigantesco. E aí comecei a enxergar uma luz no fim do túnel. Opa, tem alguma coisa aí. A gente ganhou um trocado na época, um troco na época, com algum patrocínio. A gente aproveitou o fato que a gente era publicitário e a gente conseguiu se vender para anunciante e tal. E aí eu comecei a ver uma luz no fim do túnel para os quadrinhos, que eu comecei a gostar mesmo. Deu vários estresses na minha vida em agência de propaganda, que aí teve um dia que eu tô tendo muita enxaqueca me dá quando eu tenho muito estresse, então eu tava já passando mal de tanto estresse que eu tava em agência de propaganda, eu tava tendo crise de criatividade, eu não tava conseguindo criar direito, eu tava começando a fazer trabalho ruim nas agências, e eu tava ficando, e o principal, que eu acho que é muito importante falar, eu tava ficando triste, porque eu estava começando a fazer uma coisa que eu não estava gostando. Estava começando a trabalhar só por dinheiro. Eu tenho a sorte dos meus pais me apoiarem sempre. Então, quando eu joguei tudo para cima e falei, eu não vou mais conseguir trabalhar assim em agência de propaganda. Eu quero tentar viver de desenhos, eu quero começar do zero. Quando eu fiz isso, meus pais me apoiaram. Eles me ajudaram, me bancaram, me ajudaram mesmo, porque eu pedi demissão e fiquei alguns meses sem fazer nada. Não, eu vou pensar na vida, eu vou começar a desenhar mais. E aí comecei a me dedicar mais às ilustrações, aos quadrinhos. Hoje eu não estou mais em agência de propaganda, já faz uns 2 anos que eu não estou em agência de propaganda. Estou bem mais pobre, até se vocês tiverem dinheiro para me doar, eu aceito. Estou bem mais pobre, mas com certeza estou muito menos estressado, estou muito mais feliz, assim. É muito melhor trabalhar com uma coisa que se gosta, uma coisa que se tem paixão. Isso te motiva a acordar mais cedo, né? Te motiva a acordar animado. E eu acho que esse é o início de tudo. Pedro, você teve algum medo dessa decisão? Ou foi algo que você planejou, né? Mas teve algum medo, algum receio de tudo isso que você fez? Bom, quando eu decidi pedir demissão e ficar nos quadrinhos, na vida glamurosa dos quadrinhos e das ilustrações, com certeza, o meu maior medo era o fato da grana, do dinheiro. Eu tinha um salário e do nada eu ia deixar de ter esse salário. Que nem eu falei antes, graças a Deus meus pais me ajudaram. Isso foi muito importante. Esse foi meu maior medo, assim. Meu maior medo disso, mas confesso que não foi muito planejado essa minha saída. Eu simplesmente estava num mês estressado, eu estava muito mal, começando a ficar doente, que nem eu falei, e então não foi planejado, eu vou planejar daqui a 2 anos sair de agência de propaganda para montar um estúdio de ilustração. Não foi nada planejado, foi só, foda-se, vou embora daqui, não aguento mais, eu tô tratando mal meus colegas, não dá. Então não foi planejado, mas eu só fiz isso porque meus pais estavam me apoiando. Então no início eles me ajudaram, me deram voltaram a me dar uma mesadinha ali muito importante para me manter e para me estabilizar. E ainda estou tentando me estabilizar, não é tão fácil assim, né? Mas com certeza estou mais feliz, né? Interessante.
E você considera ter feito, ter cursado a faculdade de Publicidade e Propaganda, você considera como erro na sua vida? Você se arrepende dessa sua decisão? Eu fiz a faculdade de Publicidade e Propaganda. Quando eu larguei a agência de propaganda, sempre se pensa, né? Putz, fiz a faculdade errada. Gastei anos da minha vida fazendo a faculdade errada. Mas eu não acho isso. Sempre se tem muito a aprender. No caso das minhas séries, que eu acabei nem comentando, eu sou autor do Tirinhas do Zodíaco. Deixa eu fazer um jabá aqui. Que nem eu tinha falado antes, eu sou autor com o Rafael Koff do Tirinhas do Zodíaco, que é uma paródia dos Cavaleiros do Zodíaco. Depois eu lancei um livro que se chama Onde Meu Gato Senta, que isso aqui é um livro de cartoons com situações engraçadas de gato atrapalhando o dono, porque quem tem gato em casa sabe como o gato é chato, é pentelho às vezes. E atualmente eu sou autor depois eu lancei o Quadrinhos Ácidos, que é um site de quadrinhos um pouco mais críticos do que o normal, que tem alguns quadrinhos. E tá bom, eu não gosto de usar esse termo, desse termo. Ele está bombando na internet, então isso está me impulsionando para conseguir me sustentar com quadrinhos. Me impulsionando, não consigo ainda me sustentar. Então eu fiz tudo isso depois de largar a agência de propaganda, porque a agência de propaganda me tomava muito tempo, me tirava energia. E aí a pergunta perguntou agora se eu me arrependo de ter feito a faculdade de propaganda. Com certeza não. Apesar de eu achar que teria sido mais útil talvez ter feito a faculdade de publicidade, de design, mas não me arrependo com certeza não, porque a gente aprende muita coisa. Aliás, um dos méritos desses meus projetos que eu fiz de quadrinhos, de ilustrações e tal, é mérito justamente da faculdade que eu tive, da faculdade que eu fiz, justamente porque eu consegui vender esses projetos. Todos os projetos têm patrocínio. Isso aqui, todos os projetos têm patrocínio. Isso aqui tu não se consegue tão fácil assim. Então nesse meu telefone tocou aqui. Então nesses sentidos eu consegui produzir muita coisa graças à busca de patrocínios de um conhecimento que eu adquiri na faculdade. Eu fiz um projeto, todas essas séries foram planejadas, e isso eu aprendi na faculdade. Eu sou um vendedor, eu sou um maqueteiro, então foi muito útil a faculdade de publicidade e propaganda. Por exemplo, o livro do gato aqui, isso aqui não foi feito, eu gosto de gato, claro, mas não foi feito porque eu acho legal o gato, não, foi feito porque eu constatei que na internet existem dois tipos de conteúdo mais acessado: pornografia e gatinhos bonitinhos, né? Gatinhos fofinhos. Vamos fazer um livro então focando os gatos. Eu tenho um gato, eu sei como é que é, eu adoro gato, com certeza. Mas isso aí que eu criei para vender. E aí eu criei o projeto, depois eu criei vários PDFs, PowerPoints, e comecei a enviar para um monte de possíveis patrocinadores, entrei em contato mesmo. E aí a primeira edição do livro eu consegui produzir graças também a um patrocinador que eu consegui na época. Então tudo veio de conhecimentos da faculdade que eu tive. Não sei se eu respondi direito, mas é por aí. Pedro, você já trabalhou em agência de publicidade, agora você trabalha em casa. Eu também tenho home office, eu sei que existem prós e contras. A liberdade que a gente tem, muitas vezes, ela é acompanhada de uma responsabilidade muito maior do que a gente teria se trabalhasse fora, né? Sobre isso, o que você acha de trabalhar em casa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Foi difícil se adaptar? Bom, depois que eu saí de agência de propaganda e fiquei um tempo sem fazer nada, vivendo da mesada do governo, não, do governo não, aí eu comecei a trabalhar de novo em casa, fazendo free. Eu ainda faço free de publicidade, de agência de propaganda, de ilustrações. Então comecei a trabalhar em casa, que é esse lugar aqui que eu tô.
Isso aqui aliás, é meu escritório. Essas super imagens aí atrás é o fundo do meu escritório. É muito massa. Então, enfim, eu comecei a trabalhar em casa. E eu fiquei uns 3 anos, não, 1 ano e meio, 3 anos em casa. E constatei que, já te respondendo a pergunta, já citando a coisa mais difícil, assim, eu não sou feito para trabalhar em casa, eu não consigo, eu não sou um bom exemplo disso aí. Eu não tenho tanta... A minha rotina não é muito bem organizada para trabalhar em casa. Faz mais ou menos 2, 3 meses que eu comecei a trabalhar num escritório. É um escritório coletivo. Tem vários arquitetos, tem designers, e eu comecei a alugar um espaço lá para trabalhar. Justamente porque eu não aguentava ficar em casa. Fiquei anos em casa. Então, voltando à tua pergunta, a parte difícil de trabalhar em casa é assim, ó, pô, que bom, eu não tenho mais chefe. Mas aí é muito fácil saber que ali atrás tem uma TV me esperando, tem um Xbox me esperando com o Batman Asilo Arkham City lá, os jogos. Então é fácil ter essas coisas que não nos deixam trabalhar. É fácil saber que eu poderia ficar jogando o dia inteiro algum joguinho no computador, olhando videozinhos em flash, porque eu não tenho mais chefe. Então a rotina para trabalhar em casa é muito importante. E com certeza essa é a parte mais importante, é mais difícil, a parte mais difícil. Eu tenho dificuldade de acordar cedo, é tão difícil acordar cedo. Não, eu vou virar a noite trabalhando, então eu posso acordar mais tarde, porque eu faço o meu próprio horário. Então a parte boa, que é você fazer o próprio horário, se torna também a parte ruim, porque aí tu não tem horário. Então às vezes tu está trabalhando às 10 da noite, às vezes tu acorda muito tarde, porque tu trabalhou muito tarde no dia seguinte. E isso eu não gostei, com certeza. Por isso que eu busquei um escritório de coletivo, assim. Eu gostei muito do início de trabalhar em casa. Botar música alta, poder trabalhar de pijama, de cueca. Inclusive, eu tô bonitinho assim, mas embaixo aqui eu tô de cueca. Porque eu tô em casa. Não, é brincadeira. Eu não tô, não. E então trabalhar em casa é muito legal, mas tem que ter uma rigidez na tua rotina ali, senão tu se perde. E eu me perdi. E por isso que eu procurei um coworking aí, um escritório coletivo para trabalhar. Então eu não sou o melhor exemplo disso aí, de trabalhar em casa. Fica então a dica, né, do que fazer e o que não fazer ao trabalhar em casa. Realmente algumas pessoas se adaptam melhor, outras já não conseguem, mas isso é natural de cada pessoa, né? Você que está nos assistindo deve saber se você tem essa aptidão ou não. Mas Pedro, vamos falar então agora sobre o Quadrinhos Ácidos. Conta um pouco sobre essa série, como surgiu, fala pra gente sobre ele. Quadrinhos Ácidos. Essa é uma série de quadrinhos que eu lancei há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Lancei direto pelo Facebook ali. Ela surgiu de uma maneira bem engraçada, assim, bem interessante, novamente planejada. Quando eu estava sem fazer nada, eu fiz um quadro. Teve uma semana que eu estava muito chateado por algumas coisas. Muitas pessoas do meu cotidiano, eu não entendia o fato delas fazerem algumas coisas, sei lá. E aí eu fiz um quadrinho para ir postar na internet, que se chama, que tá aqui impresso, ó, se chama Pessoas que eu não entendo. Isso aqui foi o primeiro quadrinho ácido lançado sem querer. Isso aqui são situações de pessoas que eu não entendo. Pessoas que agem de uma maneira que eu realmente não entendo. Não é uma crítica nem nada, mas eu não entendo. Por exemplo, gente que posta foto de comida na internet. Eu não entendo, cara, qual é que é a moral. Gente que assiste Big Brother, gente que... mulher que tá na medida certa, mas se acha gorda. Detalhezinhos, assim, pessoas que fumam, ainda... Estamos no século XXI e ainda tem pessoas que fumam. Só postei esse quadrinho. E aí, pela minha surpresa, esse quadrinho, mesmo sem divulgação, ele viralizou um monte na internet. Sei lá, ele foi visto por 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, do nada, do meu Facebook, assim. As pessoas começaram a compartilhar. Algumas se ofendiam e outras adoravam. Então, bombou. Aí eu pensei, opa, eu criei um padrão legal, um padrão bacana de quadrinho. Quadrinhos, 9 quadros. O primeiro aqui é sempre um título. Então é um quadro grande o suficiente para eu conseguir me aprofundar um pouco em um assunto. Não é tão superficial como
como um quadrinho, como uma tirinha de 3 quadros só, que aí não se consegue falar muita coisa. Então olha só, eu criei um padrão legal e dá para continuar isso. E aí a partir disso eu criei o Quadrinhos Ácidos, que aí é uma série de quadrinhos. É mais importante. Eu percebi que, dá para fazer uma crítica bacana, uma crítica construtiva, sem ser chato. Porque a pior coisa que eu sinto é quando alguém me fala, tu não faz charge de política, não sei o que. Eu acho tão chato charge de política. Tem algumas que eu acho muito chato. Então meu medo era fazer uma coisa, criticar alguém, mas não ser uma coisa gostosa de se ler. E aí eu percebi que com Quadrinhos Ácidos que era possível fazer de um jeito bacana, criticando alguém, sendo útil para o mundo, mas o importante é sem ser chato. E aí eu criei o Quadrinhos Ácidos, que aí já tem 1 ano e meio. Felizmente começou a dar certo desde o início, já começou a bombar ali, graças ao Facebook, né? Começou a bombar na internet desde o início. Hoje em dia já está com 1 ano e meio de vida e tá chegando quase em 200, já deve ter 200 mil seguidores no Facebook. Então bombou. Então isso foi muito legal. Mais uma vez eu cheguei a uma luz do fim do túnel. Meu site está todo estruturado para conseguir anunciante, para conseguir patrocínio. Eu tenho um Media Kit, tem tudo estruturado para eu fazer isso se tornar, não digo meu ganha-pão, mas se tornar um produto, se tornar uma coisa que eu possa ganhar dinheiro. E até agora mesmo que com 200 mil seguidores, ele me dá um troco só. Eu não consigo viver disso, ainda não dá para viver disso, mas já está dando uma graninha. Eu acho que lá pelo final do ano eu vou ter material suficiente para lançar um livro impresso, um livro físico. Aí sim, oficialmente ele vai começar a dar mais dinheiro, né? Mas o Quadrinhos Ácidos me abriu muitas portas. Eu consegui fazer trabalhos a partir dele. Eu adoro, por exemplo, ilustração infantil, a ilustração de livros infantis. Eu tenho trabalhado com isso graças ao Quadrinhos Ácidos, que aí com a visibilidade que o Quadrinhos Ácidos me deu, eu chamei a atenção de algumas pessoas, e aí eu consegui contatos de revistas. Hoje estou fazendo ilustrações para a revista Recreio, que é uma revista, deve ser a maior revista para crianças aqui do Brasil. Tudo graças à visibilidade que o Quadrinhos Ácidos me deu. Então, mesmo que ele não esteja dando dinheiro, muito dinheiro, a visibilidade tem valido a pena. E sem contar que é muito mais divertido, né? Fazer isso do que fazer propaganda, logotipos e tal. Legal. E muitos designers, Pedro, têm dificuldade em lidar com críticas. Visto que você aborda assuntos polêmicos nos seus quadrinhos, né? Como você lida com comentários negativos? O Quadrinhos Ácidos, por ser tirinhas de humor, quadrinhos de humor um pouco mais críticos e até de vez em quando abrasivo, de vez em quando um pouco ofensivo, ele recebe muitos elogios, mas ele recebe também muitas críticas. Muitas críticas não, recebe crítica, acho que mais do que o normal, só isso. E mesmo que eu não trate de assuntos muito polêmicos, como religião, racismo e essas coisas, às vezes sem querer eu acabo ofendendo alguém. Então de vez em quando eu recebo realmente crítica. Mas todas as críticas, a maioria das críticas, sei lá, 60% das críticas são críticas construtivas. Então é muito legal, eu gosto muito de interagir. A parte mais legal do trabalho é justamente ler a opinião dos leitores, porque uma crítica, se a pessoa não gostou de alguma coisa tua e a pessoa se presta a te mandar um e-mail, te mandar uma mensagem criticando, é que ela quer te ajudar também, né? Ela quer te ajudar a melhorar, ela quer te fazer mudar uma coisa que ela não gostou. Então isso é uma crítica construtiva. Então a maioria das críticas que eu recebo são muito boas, fazem o meu trabalho evoluir. Isso é muito legal. Por outro lado, uma coisa ainda dentro do... Tem 2 assuntos, críticas construtivas e as críticas idiotas. Estamos falando, por enquanto, das críticas construtivas. Tem um ladinho lá das críticas construtivas que aconteceu uma coisa que eu acabei ofendendo, por exemplo, uma galera sem ter percebido. Que no caso
No caso, era um quadrinho que falava sobre o verão, sobre o que tem no verão, o que não pode faltar na praia, sei lá o que era. E num dos quadrinhos eu acabei sem querer ofendendo os obesos, as pessoas gordinhas, as pessoas que vão na praia. E foi muito sem perceber. Eu sem querer disse que tem muita gente que não está em forma, que vai na praia com calção curtinho, com sunguinha, com biquíni muito curto. Indiretamente, sem querer, eu disse que as pessoas que não estão em forma deveriam se esconder mais. E eu só percebi isso quando começaram a me escrever me xingando e também me escrever falando, olha cara, tu rateou, tu me ofendeu, eu sou gorda, me ofendi. E esse foi o caso, o principal caso que me fez pegar a tirinha, pedir desculpa para todo mundo, pegar a tirinha e alterar a tirinha. Eu alterei um pouco a tira porque eu sem querer ofendi. Então o lado da crítica mesmo, o lado da internet também é boa, porque muitas vezes tu acha que tu vai passar uma mensagem e tu acaba sem querer passando outra. É complicado, mas essa parte foi muito boa. Então, sem querer ofendi alguém, a pessoa me escreveu e resolvemos o problema. Ainda sobre críticas, tem as críticas idiotas, né? De pessoas bestas. Que é o fato, eu acho que pela internet é muito fácil, né, criticar. Eu acho que esse é um dos problemas da internet. A pessoa no Facebook, por exemplo, né, quando eu vou falar em redes sociais, mas é Facebook praticamente que eu estou falando. Quando tem uma pessoa no Facebook ali, mesmo que ela não esteja, mesmo que ela tenha a fotinho dela ali, mesmo que ela não esteja tão anônima assim, ela está longe de ti. Ela está longe de quem ela está falando. Então é muito fácil essa pessoa criticar. Ah, isso que tu fez é uma bosta, isso é uma merda. É muito fácil escrever bobagem pela internet, porque tu sabe que a pessoa não está cara a cara contigo, que não tem chance de ter um atrito, da pessoa bater na outra. Então, uma das coisas que eu tenho no Quadrinhos Ácidos também, como tem muita gente que ama e tem muita gente que se ofendeu, assim. E tem algumas pessoas que pela facilidade da internet escrevem bobagem. E isso é um saco, assim, porque ou é criança, ou é adulto que quer aparecer, que escreve um comentário imbecil para receber curtida ali. Mas acho que isso se deve ao fato de que é muito fácil falar mal na internet, xingar. E outra coisa, eu acho que também virou moda, né? Tenho a impressão que virou moda falar mal. A pessoa nem sabe o que está falando, mas vai falar mal, porque falar mal parece que ela está criticando construtivamente alguma coisa. Parece que ela tem conhecimento. Não, está falando mal por falar mal. Então tem vários tipos de crítica, mas eu sempre estou lendo ali os comentários porque isso me faz evoluir no trabalho, né? Muito bom. Pedro, recentemente você lançou o livro de cartoons, você até mostrou no começo da entrevista, né? Onde Meu Gato Senta. E você fez esse lançamento por meio de um processo de financiamento coletivo, né? Conta pra gente como é que funciona. Pois então, cadê? Eu lancei esse livro aqui, como eu falei, Onde Meu Gato Senta. Isso aqui foi lançado, eu consegui produzir isso aqui pelo Catarse, eu nunca sei pronunciar, na real, é um site Catarse, que é o sistema de financiamento coletivo. Como é que ele funciona? É como se a pessoa pré-comprasse o material, alguma coisa assim. A pessoa gostou de um projeto, aliás, vou falar o meu exemplo. Eu tive um projeto de um livro para amantes de gatos, de cartoons, e aí eu lancei um projeto no Catarse falando assim, se vocês gostam de gatos, se vocês querem apoiar o meu material e receber o livro em casa com pôster, caneca, sei lá o que, vocês depositam um valor e aí com esse valor de todos os compradores eu vou conseguir produzir o material sem tirar do meu bolso. Então ele funciona como uma pré-venda e também funciona principalmente funciona para os autores independentes conseguirem produzir livros, conseguirem produzir clipes, conseguirem produzir CDs de bandas, conseguirem produzir coisas sem ajuda de empresas. No meu caso são quadrinhos, é um livro, né? Eu não consegui editora, as editoras, é complicado lançar um livro para editora. Então eu só tinha uma opção, lançar
eu ir lá na gráfica, pagar para eles e aí eu lançar pela internet, né? Então eu pagar, tirar do meu bolso. E o Catarse, então, é uma nova, Catarse ou qualquer outro site de sistema de financiamento coletivo é uma nova opção para quem quer produzir material sem precisar de patrocínio e tudo mais. Aí tu consegue produzir com o dinheiro dos próprios leitores, dos próprios fãs. E quando eu lancei o site do Onde Meu Gato Senta, eu lancei uma baita campanha. Aí divulguei para todos os meus leitores que já me acompanhavam, um foi repassando para outro. O legal do Catarse é que é uma campanha para produzir. Olha só, eu acabei de comprar esse livro, tu gosta? Então as pessoas se sentem, elas se sentem como se realmente elas estão ajudando, elas estão fazendo parte daquele material. Então elas gostam também de divulgar isso. Olha, eu comprei o livro, eu pré-comprei o livro, compra também, vão repassando. Então se torna uma campanha maior e isso arrecada dinheiro, isso foi muito legal. Produzi 1000 cópias, já está em 3.000 cópias e não gastei nenhum real. E eu nunca conseguiria ter feito por uma editora, nunca conseguiria ter feito de outra maneira. Esse é o sistema de financiamento coletivo, já deve ter uns 3, 4 anos aqui no Brasil. E eu também lancei uma das edições desse livro aqui, do Tirinhas do Zodíaco, a gente lançou também pelo Catarse. Que a gente já tinha produzido 1000 cópias, as 1000 cópias acabaram, e aí vamos produzir mais 1000, só que a gente não queríamos tirar no nosso bolso. Então aproveitou que a gente tinha um grande público ali no Facebook e lançamos o projeto. Tu quer comprar a edição? Então ajuda no Catarse. Então a segunda edição disso aqui eu também lancei no Catarse. Talvez futuramente o Quadrinhos Ácidos, se não surgir nenhuma editora interessada até lá, talvez o livro no final do ano aí seja feito também por esse sistema. Crowdfunding, né, o nome em inglês. Isso salvou muita gente, né? Os autores independentes ganharam mais vida, assim. Isso é excelente. Que bom, é bom saber que existem essas ferramentas, né, que nos ajudam principalmente produtores independentes a lançarem seus produtos. Mas agora, voltando à sua decisão de mudar de área, se você fosse escolher a maior dificuldade, dentre todas aquelas que você listou, por ter tomado essa decisão de mudar de área, qual que você listaria como em primeiro lugar? A maior dificuldade que eu tive, como eu falei antes, é realmente a parte financeira, assim. E a grana como é que eu vou pagar um aluguel com essa grana? Como é que eu vou comprar um iPhone com sem grana? Isso é complicado. Mas essa dificuldade logo foi esquecida, assim, porque meus pais me ajudaram e também pelo fato de que eu estava mais feliz. Eu fiquei menos estressado, fazendo coisas que eu gosto, o meu rendimento aumentou fazendo uma coisa que é minha. Isso é importante, né? No meu caso, eu deixei de trabalhar para os outros, eu deixei de trabalhar em agência de propaganda para trabalhar em projetos meus, em ilustrações para mim, em quadrinhos para mim. E isso é muito mais prazeroso, dá mais vontade de acordar mais cedo, de manhã. Então toda a parte negativa já foi esquecida, assim, porque a parte positiva é muito maior, né? Vale muito mais a pena. É que nem eu falei antes, eu estou mais pobre, mas eu estou muito mais feliz. Tem que fazer o lance da paixão, tem que fazer o que se tem mais paixão, assim. O trabalho, a pessoa vai passar, sei lá, 60%, 70%, 80% da vida trabalhando, né? Trabalhando em algum lugar, seja num estúdio de design, seja numa agência de propaganda, seja num banco, seja bancário, sei lá o que. Vai passar grande parte da vida trabalhando, então tem que ter tesão no que faz, né? Tem que ter aquela paixão. Senão tu vai ficar velho e acho que tu vai olhar para trás e putz, não fiz nada de útil, não fiz nada significante para o mundo, sei lá, para mim, significante para mim. Então eu estou mais pobre, mas estou muito mais feliz. E a felicidade é que eu acho que é o que mais conta, né, nesse momento. E para finalizar então, Pedro, a pergunta, o início, né, o título dessa entrevista: vale a pena mudar de emprego para fazer o que tem paixão? Sim. Com certeza vale muito mais a pena. Que nem eu falei, eu estou mais pobre, mas eu estou menos estressado. O importante é fazer o que gosta, né? Isso aí todo mundo... É engraçado que todo mundo já sabe disso. O importante é fazer o que gosta. Mas pouca gente, né? Pouca gente faz isso, pouca gente tem a oportunidade de fazer isso.
Eu trabalhei com muita gente em agências de propaganda criativa, músicos excelentes, artistas, sabe? Mas eles estavam trabalhando naquilo ali porque era o que conseguia dar dinheiro. Isso é uma coisa triste assim, no Brasil, né? No país que a gente está, a parte artística ela não dá muito retorno financeiro, né? Tem muitos obstáculos, tem absurdos, obstáculos gigantes. Então isso desmotiva muita gente, desmotiva as pessoas a largarem de emprego. Então isso motiva as pessoas a trabalharem com coisas parecidas com o que elas gostam, mas que dê mais dinheiro. Então por isso que eu falei, eu já conheci muito músico, muito bom, só que ele era diretor de arte em agência de propaganda porque é isso que dava dinheiro. Já conheci gente que adorava escrever livro, adorava escrever poesia, mas trabalha como redator publicitário, porque é isso que dá dinheiro. Então são coisas um pouco parecidas com que elas realmente amam, só que não são bem aquilo, né? Então, com todo esse apoio dos meus pais, da minha namorada, que me apoiou um monte também, eu consegui largar essas coisas, que eu nunca me arrependi de ter trabalhado em agência de propaganda, mas eu consegui largar isso e viver. Estou vivendo aos pouquinhos de algo que me dá mais prazer, que são ilustrações, que eu trabalho de freelancer de ilustração, de quadrinhos, e isso tem me dado mais prazer. Então, com certeza vale a pena, pelo fato de que eu estou menos estressado, eu fico menos doente, me dá menos enxaqueca. Então acho que é isso, é aquela coisa. Então, todo mundo sabe que tem que fazer o que tem paixão, mas poucas pessoas fazem, né? Então a única coisa que eu posso falar é que vale a pena, com certeza. Tem que fazer o que gosta. A vida é uma só, né? A vida é muito curta. Para fazer uma coisa só para ganhar dinheiro, ou uma coisa só para agradar os outros, agradar teus pais, sei lá o quê. Tem que fazer o que gosta. É isso. Então é isso, Guilherme. Queria agradecer aí o convite de participar aqui do evento, do Confred. E espero que tenha sido bacana, espero que tenha sido útil para alguém isso aí. E espero que tenha influenciado, que vocês tenham gostado, né? Mesmo que eu não seja um designer, espero que... Mesmo que eu não seja designer, o que eu faço não é tão longe dessa vida, assim. Então, muito obrigado pelo convite. Espero ver vocês mais vezes aí. Certo? Meu site é pedroleite.com.br. Qualquer coisa, estamos aí, então. Obrigado, até logo. Pois é, então Pedro, eu agradeço a sua participação, por você ter aceitado o convite de palestrar aqui no Confred. E espero que a sua entrevista ela tenha inspirado muitas pessoas, né, que talvez se encontram nessa mesma situação, que possam assim seguir a sua paixão, a sua vocação e não ficar preso num trabalho que não traz prazer, não traz alegria nenhuma. Muito obrigado, e você que nos está assistindo, espero que você tenha gostado. Até a próxima.